Já percebeu que, muitas vezes, é justamente quando alguém se afasta que começamos a sentir sua falta? Enquanto estava perto, parecia comum. Quando desapareceu, virou pensamento. Carl Jung dizia que aquilo que reprimimos continua vivendo dentro de nós. E Maquiavel entendia o poder da ausência. Aquilo que não está disponível desperta curiosidade, valor e desejo. Talvez seja por isso que algumas pessoas só percebem nossa importância quando já não conseguem mais nos alcançar. Quando você está sempre presente, sua presença pode virar rotina. E aquilo que vira rotina, muitas vezes, deixa de ser valorizado. Não porque perdeu seu valor, mas porque o cérebro se acostuma. Jung compreendia que a mente humana é cheia de projeções. Sentimos falta não apenas da pessoa, mas daquilo que ela despertava em nós. Quando alguém vai embora, o silêncio cria espaço para a imaginação completar o que ficou vazio. É aí que acontece algo curioso. Enquanto você estava disponível, a pessoa podia adiar, ignorar ou simplesmente deixar para depois. Mas quando você se afasta, surge uma pergunta incômoda. E se eu tiver perdido essa pessoa? Maquiavel conhecia muito bem o valor daquilo que não pode ser controlado. O ser humano tende a prestar mais atenção ao que escapa das suas mãos do que ao que permanece esperando por ele. Mas existe uma diferença importante entre se afastar por estratégia e se afastar porque você finalmente entendeu o próprio valor. Quem desaparece apenas para provocar reação continua preso à reação do outro. Quem se afasta porque cansou de implorar atenção já está em outro lugar mentalmente. Jung chamaria isso de confronto com a própria sombra. Perceber aquilo que você aceitava por medo de perder alguém. E talvez essa seja uma das maiores ironias da vida. Algumas pessoas só sentem sua falta quando você para de tentar ser lembrado. Você manda mensagem, procura, pergunta, insiste e nada muda. Então você para, não por vingança, não para manipular, apenas porque percebe que não pode carregar sozinho uma relação que deveria ter dois lados. E é justamente nesse silêncio que sua ausência começa a falar. A ausência revela coisas que a presença escondia. Quando você estava ali, a pessoa enxergava sua disponibilidade. Quando você parte, ela começa a enxergar sua importância. E isso não acontece somente nos relacionamentos. Acontece na amizade, na família, no trabalho e até na forma como enxergamos a nós mesmos. Às vezes precisamos sair de determinados lugares para finalmente descobrir quanto tempo passamos tentando caber onde nunca fomos valorizados. Jung dizia, em essência, que aquilo que não encaramos dentro de nós acaba encontrando outras formas de aparecer. Talvez por isso a saudade seja tão poderosa. Ela não pergunta se estamos preparados. Ela simplesmente aparece. Uma música, uma fotografia, uma conversa, um lugar. E de repente alguém que parecia esquecido volta para a mente. A distância não cria necessariamente sentimentos. Muitas vezes ela apenas revela sentimentos que estavam escondidos pela rotina. Mas cuidado, não transforme o afastamento em um jogo psicológico. Você não precisa desaparecer para fazer alguém correr atrás. Não precisa provocar ciúmes, postar indiretas ou fingir indiferença. Isso é dependência disfarçada de estratégia. O verdadeiro poder está em conseguir seguir sua vida mesmo que a pessoa nunca volte. Porque quando você deixa de precisar ser escolhido, começa finalmente a escolher quem merece permanecer ao seu lado. Maquiavel talvez acrescentasse uma verdade desconfortável. Aquilo que parece garantido pode ser tratado como garantido. Por isso, não entregue sua presença de maneira ilimitada a quem oferece ausência em troca. Valor não significa fazer jogos. Significa estabelecer limites, significa entender que a atenção também é uma forma de investimento. E ninguém deveria investir eternamente em uma relação onde só uma pessoa demonstra interesse. Existe uma força silenciosa em quem aprende a sair sem fazer barulho. Essa pessoa não precisa anunciar que está indo embora. Ela simplesmente para de insistir, para de explicar, para de tentar convencer alguém a enxergar aquilo que deveria ser óbvio. E talvez seja justamente isso que mais incomode, perceber que alguém que antes estava sempre disponível conseguiu continuar vivendo sem você. Nesse momento, a ausência deixa de ser ameaça e vira realidade. Só então algumas pessoas percebem.
Não sentiam falta da mensagem. Sentiam falta da certeza de que você estaria ali. Não sentiam falta da sua presença. Sentiam falta da segurança de poder contar com ela quando quisessem. E existe uma diferença enorme entre amar alguém e gostar de saber que alguém está disponível. A vida começa a ficar mais leve quando você aprende a distinguir essas duas coisas. Então, se alguém se afastou de você, não corra imediatamente atrás. Respire, observe. Talvez essa distância esteja mostrando algo que a proximidade escondia. E se você decidiu se afastar, faça isso por paz, não por vingança, porque o maior triunfo não é fazer alguém sentir sua falta. É chegar ao ponto em que a falta daquela pessoa já não controla sua felicidade. No fim, quem aprende a ficar bem sozinho nunca mais aceita qualquer companhia apenas para não sentir vazio.